SBT Rio já está no ar. Desde as primeiras horas do dia, a gente acompanha essa operação. Pelo menos 26 pessoas foram presas em essa mega operação lá na Baixada Fluminense, em Caxias. A ação foi para prender suspeitos de roubar carga, sequestro relâmpago e tráfico de drogas. Todas as informações, a reportagem completa, o que aconteceu essa manhã por lá, os presos chegando à cidade da polícia. Entrevista ao vivo você tem no SBT Rio, que começa agora. Solta a buzina, que a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia, simbora, que tem muito mais. Denúncia! Faixas espalhadas em comunidades de Brás de Pina dizem que policiais teriam envolvimento com o chefe do tráfico local. Você tá vendo aí, ó, a gente foi atrás do batalhão para tentar confirmar essa história. A gente tem mais informações e você vai saber que tipo de denúncia de envolvimento eles estão fazendo nesta edição, que a gente te mostra também. Um comerciante é morto no Engenho Novo. O motivo do crime? Ele teria se recusado a aumentar o salário de um funcionário. Você vai ver essa reportagem. A gente tem ainda o caso Neymar. Tem vídeo novo circulando nas redes sociais. É esse daí, ó, que mostra parte de um vídeo que estaria no celular da mulher que acusa Neymar de estupro. E só aqui você vai ver a entrevista completa com a modelo que fez as denúncias contra o craque. Craque esse que se machucou nos 15 primeiros minutos da Copa América, do antecede, do jogo que antecede a Copa América, está fora aí do amistoso, está fora da próxima competição. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já, 11h38. Tamo de volta, tamo junto, vou dar um recadinho pra você. Né? Já tá aqui, já cortaram pra ele. Doutor Marcos Amin, seja bem-vindo nessa quinta-feira, parceiro. Olha só, o projeto de lei enviado à Câmara pelo presidente Jair Bolsonaro prevê mudanças nas punições aos motoristas. Uma delas é o fim da multa para quem transportar fora da cadeirinha. E gerou, claro, polêmica. Veja. A Mônica não pretende mudar a rotina com a filha Mariana, de 4 anos. Ela afirma que vai continuar a usar a cadeirinha no carro. Ocorre um acidente, a criança ali dentro da cadeirinha, ela está segura. Ela fora da cadeirinha, ela voa por dentro do carro, voa pelo vidro. Para muitos pais, um item fundamental para a segurança das crianças, mas que está no centro de uma discussão. O governo federal propõe o fim da multa para quem transportar crianças de 0 a 7 anos fora da cadeirinha. Eu vou continuar usando a cadeirinha, sem sombra de dúvidas. Este teste mostra o que acontece durante uma batida violenta, quando a criança viaja na cadeirinha, ou quando está no banco do veículo ou no colo de uma pessoa. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de mortes de crianças vem reduzindo desde que a regra de uso da cadeirinha entrou em vigor em 2008. Se com a lei você já tem muita gente transgredindo, a partir do momento que pessoas que não tenham devida responsabilidade começam a transitar com crianças no colo, na frente, e sofrer um acidente, vai perder seu filho. Mas para esse especialista em transportes, com alguns ajustes, a proposta pode ser positiva. O Congresso pode melhorar vários aspectos, inclusive esse de, tudo bem, a advertência na primeira vez, mas talvez na segunda vez já seja alguma multa. Ao todo, o projeto do governo federal traz 13 modificações nas regras do atual Código de Trânsito brasileiro. Além do fim da multa para o transporte de crianças fora da cadeirinha, outras propostas também serão analisadas pelo Congresso. Se o projeto for aprovado, os motoristas profissionais, como caminhoneiros, não terão mais que passar por exames toxicológicos. O governo quer ainda que a renovação da carteira seja feita a cada 10 anos e não mais a cada 5. Os motoristas também só terão a carteira de habilitação suspensa com 40 pontos em 12 meses. Para quem dirige, quem segue as regras, não vai mudar em nada. Então, mas esse é o problema. O brasileiro, ele não tem muita cultura de seguir regra, né? Ele exige muito, mas ele não sabe que tem os seus deveres. E isso daí compromete a nossa cidadania. Eu vou falar só em relação à cadeirinha. Por coincidência, na semana passada, no grupo da escola do meu filho, uma mãe relatou um caso que aconteceu com ela, que tem um filho menor do que o filho da minha idade, e ela estava com a criança na cadeirinha, e aí um caminhão se desgovernou e bateu na
na traseira dela. Ela deu um solavanco, machucou o pescoço, mas com a criança não aconteceu nada. E ela relatou, gente, a importância de muitas vezes a gente na correria, vou até a esquina, não coloco na cadeirinha. Todo mundo tem que saber da sua responsabilidade. Mas eu acho, na minha opinião, que você regredir, você mudar e não multar quem ainda não aprendeu, eu falo, porque eu vou falar bem real, na cidade grande, você vê mais essa medida sendo cumprida com medo de alguém ser multado. Mas eu vou falar na minha cidade, doutor Marcos Amin. Meu sobrinho, esses dias, mandou uma foto do filho dele solto dentro do carro. Então, assim, mas a batida lá em Anastácio, aqui na traseira do carro, pode acontecer e fere, machuca e simplesmente tem crianças que ficam paralíticas por causa de não estar na cadeirinha. Isabelle, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu tenho algumas opiniões um pouco divergentes da maioria em relação principalmente ao trânsito, mas nesse caso da cadeirinha eu concordo, uma vez que constitucionalmente é dever do Estado também proteger as crianças, né? É Estado dos pais, do Estado da sociedade. Nesse caso eu concordo, diferentemente, por exemplo, do cinto de segurança. Não, o cinto de segurança, o problema do cara se ele vai usar ou não. Eu acho que é uma questão de liberdade individual. Agora, né? De uma criança... É importante usar, conscientizar, salva vidas, ok. Mas agora, você obrigar alguém a usar, eu já acho uma intervenção indevida do Estado na esfera da individualidade da pessoa. Em relação à cadeirinha, eu já não acho. Eu acho que é dever do Estado proteger a criança, porque a criança é uma hipossuficiente. Ela é uma pessoa que não consegue se defender e não pode deixar somente com os pais, na minha opinião e na opinião da Constituição da República, esse encargo. Tá, Isabelle? Então, e o brasileiro aí, sim, só aprende, o Estado deve intervir. E o brasileiro só aprende quando ele é punido. Muita gente vai falar assim, mas quem tem responsabilidade? Mas muitas vezes, gente, se não toma multa, o cara pisa o pé. A gente fala, a gente não é perfeito. Eu mesmo, se você não é punido... Não existe regramento se não houver sanção. É jogar pérola aos porcos. Se você tem um regramento, uma lei, e a transgressão desse regramento ou dessa lei não tem efeito nenhum, não vem acompanhada de uma sanção, esquece. Não vai ser cumprido, vai ser mais uma lei que não vai levar a nada. A gente ficou na penumbra aqui, ou é minha visão? Deu uma penumbrada aqui, né, gente? Olha só, a gente está vendo nas imagens aí, muita gente com a opinião perguntando em relação, mas as pessoas vão sofrer um tipo de advertência. Mesmo assim, gente, eu acho que em relação a gente apertar a lei do trânsito, e agora pensando no que você falou, o cinto de segurança, aí, meu filho, é você botar a sua conta em risco. Agora, em relação às crianças, não tem como se proteger. Então, a gente está num caminho de educação com punição. Isso acontece dentro de casa, que a gente tem filho pequeno. Se você não fizer essa punição, o negócio vai ter muita gente, vou falar para vocês, tem muita gente que não usa até em cidade grande. E se só usa quando vai passar por uma blitz. E eu me lembro muito bem quando eu falei aqui em relação aos assaltos. Eu muitas vezes me questionei, já falei com vocês isso aqui, quando o Dudu era menor, de eu botar ou não botar com medo de ser assaltado e de tirar a cadeirinha. Aí o Carregosa me fez o seguinte questionamento, você ser assaltado e teu filho tá na cadeirinha, é muito mais risco você tirar ele da cadeirinha, porque o risco de acidente é muito maior, né? Sim, é muito maior, Isabelle. A gente precisa dessa proteção e é necessário uma sanção em relação à transgressão. Se não houver sanção, qualquer regramento, em qualquer lei, em qualquer parte do mundo, não é porque é brasileiro, não. As pessoas não é do ser humano, seguir, né, doutor Marcos? É do ser humano, entendeu? O ser humano é avesso a regramento. É avesso a regramento. Então, se não houver uma sanção correspondente à transgressão daquela ordem legal, infelizmente, vai ser mais uma lei que não pega, né? Coisa que só existe no Brasil, lei que não pega. A expressão brasileira tupiniquim. 10 para o meio-dia, 11h50, pelo menos 26 pessoas foram presas até agora durante uma operação da Polícia Civil em comunidades da Baixada, Duque de Caxias. Cerca de 200 agentes cumprem 35 mandados de prisão contra suspeitos de roubo de carga, sequestro relâmpago e tráfico de drogas. Entre outros crimes também. Quem acompanhou tudo de perto desde a madrugada, ele, Jackson Silva. Rodou. Os moradores do Complexo da Mangueirinha acordaram com o som do helicóptero da Polícia Civil sobrevoando o local. A ação é para cumprir 35 mandados de prisão. Somente na parte da manhã, cerca de 26 suspeitos foram presos. Em cada casa, os criminosos foram surpreendidos com a chegada da polícia. Entre os presos está um bandido que matou um policial militar reformado. O crime aconteceu em junho de 2016, perto de um supermercado no município de Duque de Caxias. Valdir Nobre da Silva, de 51 anos,
foi baleado na cabeça e morreu no local. O atirador foi identificado como Rodrigo Rabelo Ferreira, mais conhecido como Panda. Os policiais percorreram vários pontos do conjunto de favelas. Foram 3 meses de investigação até a polícia chegar à quadrilha. Os traficantes também são acusados de sequestrar motoristas de caminhão de cargas, além de outras vítimas desta região. Houve um crime de sequestro, essa pessoa foi trazida aqui, mas pela pronta intervenção da polícia, ela foi libertada, não sofreu maiores danos, mas a investigação conseguiu capturar esses elementos que efetuaram esse crime. Essa pessoa, graças a Deus, já está bem, já está em casa, mas é um dos alvos da operação. Neste vídeo gravado na favela do Corte 8, os traficantes exibem vários fuzis, pistolas e granadas. Eles são ousados, a gente está no ponto que eles estavam exibindo fuzis e pistolas, exatamente aqui nos pontos que nós estamos. Mas eles não confrontam a polícia. Estamos aqui, viemos buscá-los, vamos prender mais. E é essa a missão da Polícia Civil, a missão da 59DP. A região é uma das mais violentas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nas ruas, barricadas para impedir a entrada de viaturas e veículos blindados. Ao todo, são 5 favelas controladas por traficantes. O tráfico de drogas é uma indústria muito perversa. Ele traz a reboque roubos de veículo, rouba comerciantes, roubos de cargas. Então é uma pronta resposta da Polícia Civil para o complexo da Mangueirinha. É a primeira etapa de grandes operações, outras irão surgir, estão em andamento outras operações para sufocar cada vez mais a marginalidade aqui no município de Duque de Caxias. Vamos então ao vivo agora a Duque de Caxias, onde está a doutora André Leiras, que está ao vivo com a gente. Boa tarde, doutor. Uma investigação e quando você viu tinha um leque de criminalidade diante dessa quadrilha, né? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a mim. Exatamente. O município de Duque de Caxias vem sofrendo com uma onda de violência muito grande e a gente está falando de roubos a cargas, roubos a veículos, roubos a moradores. Inclusive o tráfico de drogas está por trás disso tudo, fomentando essa indústria, como eu disse na matéria. Então nós inauguramos uma investigação que durou 3 meses para mapear os traficantes que atuam ali naquele complexo, no complexo da Mangueirinha. Identificamos 34 pessoas e numa operação que é super exitosa, nós conseguimos prender até o momento 26 desses elementos. A operação naturalmente vai continuar a fim de capturar todos, mas a Polícia Civil está mostrando para eles que o crime não é um bom caminho e que, se ocorrer, vai acontecer a sanção. A 59DP está atenta a esse movimento do crime organizado, sobretudo do tráfico de drogas, no município de Duque de Caxias. Outras localidades daquele município também serão alvos da ação da 59DP muito em breve. Doutor, eu errei aqui, falei que você estava na Baixada, estou vendo aí, está na cidade da polícia. O que me chamou a atenção, quando você diz 3 meses de investigação, a quantidade de presos. Isso é o reflexo do tanto que tem bandido nessa região para ser combatido, né? Exatamente. Há um esforço muito grande da Polícia Civil, também da Polícia Militar. O 15º Batalhão tem feito um trabalho muito bom. E esse é um reflexo também, Isabelle, de uma investigação bem conduzida. Hoje nós conseguimos tirar de circulação 26 elementos, procurados, denunciados com prisão preventiva decretada pela Justiça, sem efetuar um único disparo de arma de fogo. Isso prova que uma investigação qualificada, um inquérito policial bem trabalhado, dá resultado e traz reflexos positivos para a nossa sociedade. Para mim, é assim que se combate a criminalidade, né? É exatamente isso que o doutor André falou agora. Você tem investigação, você conseguir mapear, saber qual é o local que você está pisando, porque são bandidos extremamente, como a gente viu na reportagem, extremamente perigosos. Você consegue prender, fazer operação e diminuir a sensação de violência de uma região que é tão castigada como é a Baixada, como é Caxias, né? Exatamente, Isabelle. Isso demonstra o equívoco que foi cometido durante tantos anos na política de segurança do Rio de Janeiro, a falta de investimento na Polícia Judiciária, a falta de investimento na investigação. Hoje houve a captura de 26, mas isso é um trabalho, como disse o doutor André Leiras, de 3 meses de investigação. Foi não só a captura de hoje, mas a identificação de 35 pessoas e a identificação de todo o sistema, toda a forma de atuação dessa organização criminosa. A desarticulação hoje dessa organização com a captura desses 26, mas também os mandados de prisão contra essas 35 pessoas, a identificação da autoria, a exposição de todo esse esquema é muito importante
para você poder diminuir verdadeiramente índices de criminalidade. Não aquela política de segurança de maquiagem, né, de inaugurar o PPs, que na verdade... bandido continuou lá dentro, na verdade, fortalecido. ou continuaram lá dentro, Isabelle, ou pior, se espalharam pelo estado Sim. do Rio de Janeiro, espalhando a problemática que antes era confinada ao Rio e ao Grande Rio, né, ao entorno da capital do Rio de Janeiro. Hoje, o interior do estado sofre muito por uma política de segurança mal fadada, mal desempenhada, mal organizada e mal executada. Doutor André, a gente está vendo nas imagens aí a operação hoje pela manhã. Agora a gente está vendo imagens que eles postam, né, doutor Marcos, que eles adoram postar para ficar ali bancando, de que está aí para enfrentar a polícia e tudo mais, mas você vê, quando a polícia chega de uma forma já com investigação, já com mandado baixo na porta, tem que ir fazer um passeio na cidade da polícia. A gente está vendo nas imagens, qual é o perfil desses criminosos? A gente viu aí roubo de carga, sequestro relâmpago e entre outros, né, doutor? Exatamente. O tráfico de droga, ele fomenta roubo de cargas, sequestro relâmpago, toda sorte de crime. O perfil, eles são jovens exibicionistas, estão munidos de fuzis, como a gente viu naquelas imagens. Inclusive, eu fui no local que essas imagens foram gravadas, né, a fim de averiguar ali a localidade, porque a gente recebe muitas informações de moradores, mas eles não enfrentam a polícia efetivamente. São exibicionistas, eu diria até que são fanfarrões, né? Mas, como eu disse, Isabelle, o Marcos Amin, o delegado que é referência, uma investigação bem conduzida é capaz de prendê-los, retirá-los de circulação, sem um único disparo, com um trabalho muito bem feito de toda a equipe da 59DP. Você viu o que é um delegado falar fanfarrões? Doutor Marcos Amin já mete um bunda rachada aqui, fácil, né? Doutor Marcos, é isso. O André é mais educado, mais refinado. Doutor Marcos, é isso que o doutor André falou. A gente foi até o local e tudo mais, mas a polícia agradece, mas mostrar aí fuzil não vai amedrontar policial, coisa nenhuma, pelo contrário, né? Exatamente, foi como o doutor André disse, é uma ostentação, né? Querem mostrar poderio bélico para os rivais, né? Para a facção rival, quer ali fazer uma imagem que eles acham que vai ser proveitosa para eles ali, em relação à comunidade, em relação até às meninas da comunidade, que infelizmente muitas almejam ter relacionamento com esse tipo de vagabundo, né? Com esse tipo de bandido que acaba roubando a vida e roubando o patrimônio de moradores de bem, né? Da comunidade de bem que mora ali, principalmente na região de Duque de Caxias. No entorno também, né? Em torno. Você vê que o doutor André Leiras, né? O discurso dele vai ao encontro do que a gente fala aqui, né? Do narcotráfico, essa disputa territorial, o narcotráfico financiando outras atividades criminosas como roubo de carga, roubo de veículos, roubo de transeuntes, tudo girando em torno do acúmulo de riquezas, do acúmulo de dividendos para compra de armas, para compra de drogas, para a mantença desse território ou para a conquista de outros territórios que estejam sob domínio da milícia ou de outra facção criminosa. Doutor André, pegando esse gancho do doutor Marcos Amin, a pergunta que eu te faço é a seguinte: não é só retirar bandidos das ruas, o criminoso que tem que estar atrás das grades, mas também quebrar uma forma de ganhar dinheiro. A gente está falando de combate a vários crimes que geram muito capital de giro para o tráfico entre si, né? Perfeito, Isabelle. Você antecipou uma coisa que eu iria falar. Há em curso na delegacia lá uma investigação que visa justamente isso, perseguir o caminho desse dinheiro. Há um inquérito instaurado que está em uma fase bastante avançada de lavagem de dinheiro, porque a gente quer saber, porque é uma indústria milionária, é uma indústria que a gente sabe que gera muitos recursos, onde esse dinheiro vai parar? Quem são essas pessoas que estão lavando esse dinheiro ou essas empresas? Com certeza elas serão descobertas pela Polícia Civil muito em breve, porque o inquérito já está em fase bem avançada de investigação. Tanto doutor Marcos, que você sempre fala, não termina, para o delegado, a operação não termina quando você consegue cumprir o mandado de prisão. Começa uma segunda etapa, né? Exatamente, Isabelle. Cumprir mandados de prisão, cumprir mandados de busca e apreensão é mais uma etapa, né? Serve para instruir a investigação e dar continuidade. Ou o fim daquela investigação, né, e parte-se para outra, né, desmembra-se para outra, ou mesmo dá continuidade à investigação que foi deflagrada, gerando outras fases, né? Isso é uma atividade de polícia judiciária, é importantíssima essa deflagração, né, de operações como essa, não só para desmantelar esse esquema criminoso, como também para robustecer outras investigações em curso. Até agora foram 26 presos, mas foram 34 mandados de prisão, né, doutor André? Exatamente. 35 mandados,
e com 26 presos. Então a gente considera que até o presente momento a operação foi bastante exitosa. Nós empregamos 200 policiais, 2 blindados, uma aeronave, então foi bastante exitosa. A operação ela continua ao longo da tarde e continuará ao longo do mês e ao longo do ano, com certeza. Doutor André, a gente está vendo nas imagens aí a operação durante toda a manhã. Só para o pessoal de casa saber, doutor Marcos, não é fácil conseguir tantos mandados de prisão, apesar que esses daí, né, para prova material para o inquérito, tem de monte. Mas para você conseguir articular, muitas vezes a pessoa na comunidade fala, pô, aquele cara é bandido, a gente sabe que é bandido, a polícia não vem aqui. Mas para chegar a essas comunidades, como em Caxias, como Mangueirinha, como o doutor André respondeu, o tanto de crime que tem, principalmente nessa região, por causa dos bandidos dessa comunidade, não é fácil, você tem que juntar elementos, juntar helicóptero, fazer uma ação orquestrada, planejada, justamente para não colocar em risco quem mora ali, quem é de bem, né? Exatamente, Isabelle. Muitas pessoas até contestam isso, né? Criticam determinada atuação da polícia e da justiça também em relação a determinadas pessoas. Todo mundo sabe que é bandido, todo mundo sabe Ninguém que pratica vem aqui prender. aquele ou outro crime, né, Isabelle? Mas mais do que saber, o importante é provar. Há um devido processo legal, há um trâmite legal que deve ser respeitado, né? Deve existir realmente, justamente para proteger o inocente, né? E, infelizmente, a gente precisa minimizar de muitos riscos, dados, né? Minimizar riscos de erros, por exemplo, de pessoas serem equivocadamente acusadas pela justiça ou mesmo presas, né, Isabelle? Então, ou até mesmo mortas, no caso de você entrar sem qualquer tipo de planejamento, sim, né? Sim, Isabelle. Aí a questão do enfrentamento ou não é a polícia que decide. É o bandido. Hoje, por exemplo, uma investigação completamente amparada por elementos que foram angariados durante o processo investigativo. Se os policiais entrassem e houvesse a resistência dos vagabundos, haveria confronto, né? Isso é algo que foge da esfera de controle da Polícia Civil ou da Polícia Militar, né? Quem escolhe o confronto é o vagabundo. O que a gente pode fazer é investigar, né? Levantar elementos, saber levantar localizações também, lugares onde eles possam estar, para poder minimizar ao máximo esse impacto não pretendido, né? Esse impacto que não é o pretendido pela operação policial, mas que infelizmente pode acontecer, porque, digo mais uma vez, não é a polícia que quem escolhe o confronto, mas sim o vagabundo. Ô, doutor André, só confirma para mim a informação que eu tive, eu estava me esquecendo de perguntar. Existe um PQD entre esses presos? Um paraquedista da Brigada Paraquedista do Exército? Sim, existe um militar do Exército. A Polícia do Exército, inclusive, já foi acionada para vir buscá-lo aqui por força de lei. Ele é conduzido para o batalhão prisional do Exército. Então, um dos identificados nessa investigação é um militar do Exército, sim, lamentavelmente. E dentro dessa investigação também se mostra a hierarquia de cada um dentro dessa quadrilha, né, doutor? Exatamente. É uma organização criminosa que fica bem clara a liderança de alguns que demandam ordens, emanam ordens para os outros, né? Então fica caracterizada a estrutura hierárquica do tráfico de drogas, que comanda não só a venda do tráfico da droga propriamente dita, mas daquela cadeia nefasta que é a cadeia do roubo, do sequestro e de outros crimes que a população tanto sofre. E a gente está vendo aí, né, doutor Marcos, a gente fala, né, doutor André, a gente fala tráfico pelo costume, né, porque já não é mais tráfico de drogas, né, já é a gente já até mostrou aqui no SBT Rio, já são quadrilhas que conseguem angariar, isso é muito perigoso, não só por meio do tráfico, mas ter o poder financeiro, que esse é o objetivo deles, é o dinheiro mesmo, por meio de outras práticas criminosas na região. Estou falando de roubo de carga, que amedronta, a gente está falando de sequestro relâmpago, que deixa a gente em desespero, seja você mora na comunidade ou mora no entorno, mora na Baixada em si, né? Exatamente, Isabelle. São os crimes que geram maior sensação de insegurança na população. Porque torna a população alvo de criminosos como esses vagabundos. Porque ali o narcotráfico, Isabelle, as pessoas que estão ali envolvidas com o tráfico, com aquela briga, aquela disputa territorial, é um crime geralmente, né, que ele diz respeito, né, relaciona-se tão somente com quem está naquela criminalidade. Já esse tipo de criminalidade, o assalto, o roubo, o sequestro, a extorsão, esse crime, ele já tem como vítima em potencial qualquer um da sociedade. Então é um crime que gera uma maior insegurança. E é, como você muito bem disse, muitas vezes subsidiário ao narcotráfico como forma de fonte de renda.
né? Principalmente pra o roubo comprar de fuzil. carga. Principalmente o roubo de carga. Para comprar mais drogas, né? E para comprar armamento para manter o seu território ou para avançar no território de outra facção criminosa ou mesmo de uma área dominada por milícias, Isabelle. Como eu venho dizendo aqui no SBT Rio, a tônica do Rio de Janeiro, o que diferencia o Rio de Janeiro, a criminalidade do Rio de Janeiro de outras localidades, da criminalidade de outras localidades, é justamente essa disputa de território. Essa necessidade de se... De trocar tiros. Essa necessidade de se adquirir equipamento bélico, de se adquirir armas de guerra para poder proteger o seu território ou avançar no território de outra organização criminosa. Agora, doutor André, só para a gente finalizar aqui, as pessoas vendo o senhor dando entrevista aí, mas a operação não para. São 34 mandados de prisão e 26 presos até agora. As equipes continuam na rua, é isso? As equipes continuam, a operação não vai parar hoje, Isabelle, a operação vai continuar. Como o doutor Marcos falou, é só uma etapa da operação, essa operação está fragmentada, outras comunidades também serão alvo da atuação da polícia, a polícia una, as delegacias se comunicam, as delegacias pontualmente vão fazer operações e a 59DP está mostrando seu empenho em combater a criminalidade no município para trazer a paz que aqueles moradores daquela região tanto precisam. Então, eu faço até um apelo aqui para os moradores de Duque de Caxias que confiem na sua polícia, que continuem denunciando o 2253-1177, uma ferramenta muito importante. Essas denúncias são checadas, são encaminhadas e elas nos ajudam bastante e o resultado está aí. São 26 pessoas a menos, 26 criminosos a menos na nossa sociedade hoje. Doutor André, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí, agradece a sua equipe, parabéns à sua equipe também, 2253-1177. Valeu, doutor. Gente, eu tenho problema com o número, eu falei, repeti 34, é 35, né? 35. Eu repeti de novo 34, gente. Olha só, vamos ao vivo agora, um carro desgovernado invade box na Uruguaiana. Quem está ao vivo com a gente é Juliano Lima com as informações. Ju, o que aconteceu? Que susto, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Agora, você imagina se fosse num horário como esse, na hora do almoço, onde o fluxo é bem maior aqui no mercado popular da Uruguaiana, né? E a gente vai mostrar exatamente o que aconteceu. Foi por aqui, ó, entre a rua da Alfândega e a rua da Uruguaiana, um carro desgovernado. O senhor, o Antônio Souza, de 68 anos, passou mal e soltou a embreagem. O carro subiu a calçada, veio aqui, passou por essas duas barracas aqui, esses dois carrinhos de salgados, passou por aqui e foi até a loja, bem próxima da entrada, de uns acessos do metrô da Uruguaiana, e acertou a loja toda, praticamente aí, a entrada foi toda danificada. E o detalhe importante, a loja pertence ao filho dele, Rafael Souza. Ele não quis falar com a imprensa, a família também estava acompanhando aqui, parte da família, claro, acompanhando como é que estava toda a situação da loja, mas ele não quis falar com a imprensa e até os funcionários de outros boxes aqui no Mercado Popular também não quiseram falar muito, só disseram que realmente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, mas o Antônio Souza, de 68 anos, foi medicado, levado para um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e passa bem. Então, parte da família, esse senhor, o Rafael, que está ali, de camisa cinza, logo aqui dentro da loja, está vendo praticamente como é que está o prejuízo realmente que ele vai calcular agora com tudo que aconteceu. Agora, curioso, né? Justamente o pai dele teve um mal súbito, pressão alta, subiu na calçada e acertou a loja do próprio filho, Isabelle. Tadinho, gente, tadinho do senhor, né? A gente tá vendo aí, é uma coincidência, pelo amor de Deus, né? Devia estar chegando para ajudar o filho, chegando ali. A gente agora imagina o susto. Que hora que foi, Jô? Por volta das 8 horas da manhã. E a gente estava aqui acompanhando, e detalhe, né? Imagina, Isabelle, se fosse num horário como esse, o fluxo bem maior aqui no Mercado Popular, as pessoas passando, indo almoçar, saindo do trabalho. A gente pode ver aqui a movimentação pelo Centro Comercial da Uruguaiana, né? O Mercado Popular, como é conhecido. Imagina se fosse num horário como esse. Graças a Deus, nenhuma vítima. O carro subiu pela calçada e não acertou ninguém. Muita sorte. Olha, muita sorte, mas a imagem é mesmo inusitada. 8 da manhã já tem até gente circulando, viu? Já tem até muita gente circulando nessa região aí para acesso, trabalhar escritório e tudo mais. A gente tá vendo aí, eu acho que o filho, né, doutor Marcos, o que menos ele importa é com o prejuízo ali do pai dele passar mal. Ainda bem que pelo menos já foi levado, se o filho tá ali, a gente acha que o pai tá bem, né? Exatamente, Isabelle. Você vê como dirigir é perigoso, né? Há um risco controlado na direção. É uma atividade perigosa, né? Infelizmente pode acontecer fatos como esse que não é nem culposo, né, Isabelle? Se ele acerta alguém ali,
não chega a ser nem culposo, porque ele observa mal. todos os deveres objetivos de cuidado, mas passa mal. Ele não faz um ato voluntário, não há conduta humana voluntária, e nesse caso não há se falar nem em tipicidade, né, Isabelle? Você vê como dirigir é perigoso e como coloca as pessoas em risco, mesmo se observando todos os deveres objetivos de cuidado. Então, para o seu Souza, né, então a gente espera uma recuperação e que, como diz o Ju, graças a Deus não aconteceu, não era um horário como esse, porque se fosse, certamente atingiria não só a loja, não só os manequins, como pessoas mesmo. 12h11, operação da Polícia Militar no Complexo do Lins, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá chegou a ser fechada por alguns minutos. Veja. A ação teve como objetivo coibir o tráfico de drogas nos morros da Gambá e Cachoeira Grande, no Lins de Vasconcelos. Os policiais militares percorrem várias ruas das comunidades. Não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido. A operação da PM contou com o apoio de um blindado e de agentes da UPP. Um homem foi preso. Contra ele, havia um mandado de prisão por roubo. Um carro foi apreendido. Olha, o que me surpreende hoje é que não tem, porque a polícia chega no Complexo do Lins e a gente sabe o que acontece, né, doutor Marcos? A surpresa é não ter tiro, né? Sim, exatamente, Isabelle. A surpresa é não ter confronto. Né? Ali no Complexo do Lins, sempre quando há operação, ou na maioria esmagadora das vezes quando ocorre a operação policial, há sempre o enfrentamento desses vagabundos que não só traficam, mas também roubam, não ali na região apenas, mas em vários locais da cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando de roubadores daquela região que há pouco tempo, no passado bem recente, a gente falava principalmente no Grande Meier, a gente falava ali no Engenho e tudo mais, na Grande Tijuca, mas agora, segundo as últimas informações, as últimas investigações, essa quadrilha, quem são os roubadores dessa região do Complexo do Lins, também atuando nesse alto índice de roubo em Jacarepaguá, ali na freguesia, Pechincha, Taquara, naquela região, né, doutor Marcos? Sim, Isabelle, eles atuam naquela região ali ao entorno do Complexo do Lins, atuam também na região da Grande Tijuca, Vila Isabel, Tijuca, Grajaú, Andaraí, e agora também se expandindo na direção de Curicica, Jacarepaguá e daqueles domínios ali que já vem tendo enfrentamento entre tráfico e milícia. Inclusive presos dessa região que matavam a polícia, né? A gente teve o coronel e tem o outro, o sargento... Na verdade, Isabelle, o capitão foi morto lá numa barbearia ali em Jacarepaguá por vagabundos, por bandidos, por roubadores, traficantes do Complexo do Lins, que estavam atuando, como a gente já havia antecipado há meses atrás, há quase um ano atrás, que esses vagabundos, esses ladrões ali do Complexo do Lins estavam também atuando naquela região de Jacarepaguá. Combatendo esse tipo de operação, mostrando a polícia presente, também é importante, apesar da gente só ver uma prisão ali? Sim, Isabelle, a questão ali não é só a prisão em si, né? Mas é o mapeamento da região, o combate ao narcotráfico, né? A mudança da rotina dos traficantes, né? Isso é muito importante, inclusive, para investigações que estão em andamento. Né? Você faz movimentar investigações que estão em andamento. Então, não é só a prisão em si, mas toda a movimentação, né, Isabelle? Toda a ação policial, ela acaba sendo importante em vários aspectos. Não dá para a gente tratar a segurança pública, Isabelle, como se trata iniciativa privada. Por exemplo, o dinheiro que foi gasto, só foi preso a uma pessoa. Não dá para a gente pensar assim em questão de segurança pública que não vai conseguir equacionar gastos com resultados práticos, entendeu? Imediatos, principalmente. Segurança pública... Exatamente, imediatos, principalmente. Gasta-se muito para se ter resultados a longo prazo. Olha só, gente, mais uma tragédia no Rio. Um comerciante foi morto a facadas no Engenho Novo. O assassino seria um funcionário irritado porque não recebeu um aumento de salário. A Patrícia Hadley tem as informações pra gente e conta agora. Rodou. Francisco Bezerra, de 50 anos, foi morto a facadas. O crime aconteceu em plena luz do dia, às 14h da última quarta-feira, na lanchonete da qual ele era dono, na Praça do Engenho Novo, na Zona Norte. A loja, que costuma abrir às 5 da manhã, amanheceu fechada. O acusado do crime é um funcionário da lanchonete. Segundo testemunhas, ele trabalhava aqui há menos de um mês e foi pedir um aumento ao patrão. Diante da negativa, houve uma discussão. O homem esfaqueou o comerciante, que morreu no local. O acusado, que não teve o nome divulgado, fugiu de bicicleta. Lucimar, que tem um comércio ao lado, está chocada com a morte do comerciante. Eu só escutei aqueles gritos
E o rapaz que me ajuda falou assim, o empregado do Bezerra está esfaqueando ele. Francisco Bezerra era muito querido no local onde trabalhava. Conhecidos o descrevem como uma pessoa educada, discreta e sempre disposta a ajudar. Gente boa, não falava, nunca criou problemas. Fazia mal para ninguém, ao contrário, ajudava todo mundo que precisasse. Jorge trabalha próximo à lanchonete e sempre toma café no comércio de Bezerra. Para mim é um sujeito pacato, entendeu? Isso que aconteceu para ter uma atrocidade dessa. O Rio de Janeiro já é muito violento e a gente vendo pessoas assim morrerem desse jeito é complicado, né? Coisa banal, né? A gente fica chocado com a perca de um ser humano, uma pessoa. Isso aí nem, só Deus é que tem essa permissa para tirar a vida de alguém. Deus do céu, a gente vai ao vivo agora com Patrícia Hadley, que está na porta do IML, tem mais informações pra gente. Ô, Paty, é essa história mesmo? Qual era, você está com familiar, né, com parente da vítima, esse funcionário estava há muito tempo, a gente está tentando entender aqui essa história, se é que existe algum entendimento em relação a uma covardia como essa. Boa tarde para você. Isabelle, boa tarde. Olha, a informação que a gente tem é que esse funcionário trabalhava ali na lanchonete há menos de um mês. E foi unânime. Todo mundo que a gente conversou sobre o Francisco, né, o pessoal chamava ele de Bezerra, fala de uma pessoa assim muito calma, muito pacífica, um cara que ajudava ali todo mundo. A família está chocada, aqui ao meu lado o Paulo, que é irmão do Francisco. Tá? O Francisco, ele era cearense, estava aqui no Rio de Janeiro há muitos anos já. Ele tem 11 irmãos, era solteiro, não tinha filhos. E todo mundo assim muito chocado com a covardia do crime, né? E o Paulo passou pra gente, né, Paulo, que o Francisco era uma pessoa que sempre se dedicou muito ao trabalho, né? Boa tarde. Boa tarde. Sempre. A vida dele era trabalho, trabalho e trabalho. Só trabalho com os projetos dele e trabalho. Para se conseguir realizar os projetos, tem que trabalhar. E era isso que ele tinha na cabeça, trabalho. Agora, ultimamente, ele estava conseguindo folgar os domingos, mas só trabalhava. Olha, uma correção que o Paulo pediu para eu fazer, o Francisco tem 45, tá? E não 50 anos. E ele trabalhava muito, Isabelle, para ajudar também a mãe que está lá no Ceará. Então ele sempre ou mandava dinheiro ou mandava algum objeto. Inclusive, no dia do crime, algumas horas antes, ele tinha conversado com a mãe por telefone que ele tinha comprado um aparelho de pressão e mandaria para ela. E essa é a maior preocupação da família, porque a mãe está vindo aqui pro velório do filho, né, Paulo? Tá, infelizmente é pro velório, né? Ela soube da notícia ontem, ficou arrasada, como toda mãe, mas ela é um pouco diferenciada porque ela tem 12 filhos vivos, tinha agora 11, e tá vindo para cá com a irmã minha, e tá todo mundo preocupado com a chegada dela, com a saúde dela, porque ninguém sabe como ela vai resistir tudo isso, porque ela tá espedaçada desde ontem. E uma senhora de 74 anos. Ele te ouve, Isabelle? A gente está vendo aqui a história de tantos outros trabalhadores que vêm tentar a vida para ajudar os pais que ficam no Nordeste. Ele chegava a comentar com você em relação ao comportamento desse funcionário, porque não é possível que a gente está trabalhando com uma pessoa que é capaz, por causa de uma negativa de aumento no salário, deferir um monte de facada e matar, assim, a sangue frio. Ele chegou a comentar alguma coisa? Não, na verdade eu não conhecia o cara, não conheço, e eu não sabia desse problema, se existia. Agora, os comentários foi a respeito de um aumento de salário que ele não estava tendo. Meu irmão falava, calma, eu vou conseguir. Mas no momento, tudo em crise no país, na cidade principalmente, ele ganhava um certo valor e queria aumento, e meu irmão acho que não deu aumento. Enfim, eu não estou por fora. Eu já não falava com meu irmão há uns meses e muito menos conhecia esse rapaz. Tenho a mínima ideia desse assassino, quem é, o nome dele, onde ele vive, onde mora, onde está, não tenho ideia. Ele está foragido, Paty? Família toda arrasada, né? Porque ninguém esperava. Porque ele é um cara muito amado, muito querido por todo mundo, e a gente nunca espera isso. Não só dele, como de qualquer pessoa. Ninguém vai esperar um assassinato de uma forma dessa. Nada justifica, muito menos um aumento.
Isabelle, respondendo à sua pergunta, ele está foragido, a gente entrou em contato com a Delegacia de Homicídios, que investiga o caso, e a delegacia disse que fez uma perícia ali no local e está apurando as circunstâncias, né, do crime, mas por enquanto ainda não existe nem a identificação, né, desse suspeito, mas a polícia está atrás dele. Não existe nenhuma justificativa, né, doutor Marcos, mas algumas coisas, assim, assusta até para quem é policial, você que foi da DH, o cara imagina chegar, pedir aumento, se negar, deferir facadas. Esse cara já deve ter passagem, já deve ter comportamento agressivo. Qualquer pessoa não sai aí esfaqueando os outros por causa de um aumento de uma negativa de aumento de salário, gente. Não, Isabelle, não precisa ficar com dedos para falar, porque, inclusive, a lei, ela entende assim, qualifica o homicídio. Isso, né? Pelo amor de Deus. Qualifica o homicídio pelo homicídio fútil, né? A pena aumenta bastante, né? Vai para 12 a 30 anos e, com certeza, é o caso que se enquadra, né? Por causa de uma futilidade dessa, o indivíduo tira a vida do outro, principalmente a facadas. Principalmente a facadas. Eu não sei se eu fico muito chocada, que eu tenho horror à faca, mas principalmente a facadas, porque você pode estar com uma arma, por isso que a gente sempre fala que a arma, a pessoa tem que ter preparo, tem que ter tudo mais para ter uma arma, porque na cabeça quente você pode acabar tirando a vida, se transformando no assassino, sem ser uma pessoa em potencial assassina por aí. Mas no caso de alguém que pega uma faca, vai atrás, provavelmente planejou, tentou de novo o aumento, falou, se ele não me der, eu vou dar facadas, é uma pessoa extremamente fria e que pode matar qualquer um, né? Então, Isabelle, eu, pela minha experiência como policial, operacional, inclusive, já vi alguns eventos de morte, né? Mas o primeiro evento de morte que eu vi na minha vida foi por facada, né? Eu nem era policial, eu era menor de idade ainda, e vi uma briga que terminou com morte por facada. Horrível, né? É diferente. É violenta demais, né? É uma violência diferente, né, Isabelle? Faz barulho, assim, a pessoa não é igual no filme, né, que a pessoa dá uma facada e ela já desfalece, né? Tiro também, geralmente não é assim, mas facada principalmente. Então, há uma reação da vítima e há uma atuação reiterada do autor, né? Então, há vontade ali, né? O autor tem uma vontade em especial de matar a outra pessoa. Realmente, facada é uma morte bem assustadora, né? E mostra cruel, o perfil, né, mostra o perfil do assassino. De crueldade do autor. A palavra é essa. Crueldade. Ô, Paty, tem mais informações pra gente? Diga. Isabelle, o crime aconteceu na cozinha da lanchonete, tá? Um espaço, assim, muito pequeno e, segundo a família, sem chance ali de nenhuma defesa por parte do Francisco. E uma outra informação que o Paulo disse é que o Francisco, ele era pequenininho, o Francisco tinha 1,50 de altura. Então, quer dizer, realmente um crime brutal, covarde, sem chance nenhuma de defesa, né, Paulo? Com certeza, né? Porque ele, por ter tido problema na infância de saúde, ele não cresceu quanto nós. Ele não ficou com altura mediana. Ele ficou baixinho. Ele é considerado o baixinho da família. Então, pela forma que aconteceu o assassinato, eu acredito que ele não tenha tido chance nenhuma de defesa. Porque acho que qualquer porte dominava ele. Porque ele não tinha maldade, não tinha nada. Eu acho que ele não teve nem poder de reação, não teve nem tempo nenhum de reação. Incrível, não dá para acreditar o que aconteceu, sinceramente. Tá certo, Paty, muito obrigada aí, todo o nosso coração, porque é difícil para a família, ainda mais numa morte cruel, como a gente estava falando aqui, que a polícia prenda o assassino. Meio-dia 24, nós vamos ao vivo agora para a redação. Corregedoria investiga envolvimento de batalhão da Polícia Militar com traficantes, denúncia feitas pelos moradores, inclusive com pichação nos muros. O que o batalhão fala? Cá, boa tarde para você. Boa tarde, Beli, boa tarde a todos. Pois é, não é a primeira vez que esse batalhão de Olaria é investigado aí pelo relacionamento, né, e pagamento de propina dos traficantes da região a policiais militares. Nesse aí, falam que os policiais são soldados do Peixão, que seria Álvaro Malaquias Santo Rosa, né, que a gente viu ali o cartaz, né, do Disque Denúncia, que seria o comandante aí da região de Vigário Geral. Só que esses jovens que a gente está vendo aí, Isabelle, eles estão sendo dados como desaparecidos, né, sumidos, porque durante uma invasão que aconteceu em Cinco Bocas, na comunidade de Cinco Bocas, 8 jovens desapareceram. O Peixão, né, teria invadido então essa comunidade que é uma facção rival. E os policiais que estavam ali, né, fazendo o patrulhamento em Cinco Bocas são acusados de terem sido coniventes com esse desaparecimento desses 8 jovens na semana passada, dando denúncias ainda de que esses jovens teriam inclusive entrado
investigado no Caveirão. Esses policiais que estavam lá nessa guarnição, nesse patrulhamento, foram presos, mas vão responder em liberdade devido a um habeas corpus. E aí, essa informação vem corroborar com uma outra que a Delegacia da Penha também já tinha colhido através de um depoimento de um preso ali na região, dizendo que policiais ali que fazem o patrulhamento em Vigário Geral, na Penha, em Cinco Bocas, recebem de 500 a 13 mil reais para serem coniventes ali com ações do tráfico de drogas e a mando desse peixão, Isabelle. Tudo isso está sendo feito e encaminhado para a Delegacia da Penha, que está à frente dessa investigação, e para a Corregedoria da Polícia Militar. Olha só, com muito tempo trabalhando aqui em parceria com os delegados, eu aprendi uma coisa: a gente tem que não ser inocente, seria sempre ser ligado. Vê o que eu vou falar, doutor Marcos, e me corrija ou complemente. Diante de uma informação como essa, a gente não seria surpreendente, porque já aconteceram outras denúncias, não é a instituição, é a pessoa que pode se corromper, e a gente já viu muito agente público corrupto, muito policial, seja quem for corrupto. Mas diante de uma informação como essa, alguma denúncia como essa, pichado na parede e tudo mais, a gente tem que esperar a investigação, porque a gente pode estar fazendo o contrário. A gente também pode ser massa de manobra de vagabundo querendo usar a tal da guerra da informação, que eu acho que essa palavra que você falou aqui, doutor Marcos, é importantíssima. Então a gente não pode nem ir para um lado, nem ir para o outro, também não pode ser usado e esperar uma investigação que é parte da Polícia Civil, como a Karine disse, e também da Corregedoria, e também, é claro, dos moradores. Ninguém está falando aqui que não aconteça, e não seria surpreendente, porque outras vezes isso aconteceu, mas também não servir como massa de manobra dessa informação que pode, em vez de ajudar o morador de bem, a ajudar o tráfico da região. Isabelle, perfeito, né? O que você disse foi muito oportuno, né? A gente precisa ter calma, né? Primeiro, independentemente de onde tenha havido a informação, a gente vai tratar aqui por partes, tá, Isabelle? Independentemente de onde tenha havido a informação, ela pode ser verdadeira ou falsa, e para isso a gente tem que investigar. E não é falar que já tem dados que dá tantos reais, porque o traficante ali ele pode chegar também e falar o que ele quiser. E se ele chega pra gente que é morador, você mora lá? Pode estar falando a verdade, como pode estar mentindo. Mas o primeiro fato, se puder botar ali no VT, a faixa que moradores fizeram. Uma coisa com a experiência que eu tenho de comunidade e de investigação, aquela faixa não foi feita por moradores. É uma faixa cara. Olha ali. Sim. Pô, morador de comunidade vai ter dinheiro para fazer uma faixa dessa? Pô, peraí, meu amigo. Então, é diferente de uma pichação, por exemplo, né? Pichação pode ser um morador, que é um negócio mais barato de se fazer, né? Apesar de estar uma letra muito bonita ali também, né? Aquilo ali deve ser um morador que é professor, porque eu não consigo fazer aquela letra, né? Então, um ponto. Aquela faixa ali, eu partiria do princípio que não é o morador que fez. Então é mentira? Não. Pode ser os próprios traficantes da comunidade, da outra facção, fazendo uma acusação pertinente. Independentemente, como eu disse na introdução do meu comentário, da fonte que seja, a gente precisa investigar. Toda e qualquer denúncia contra servidor público, contra político, contra agente público, ela deve ser investigada a fundo. E o principal, né, aquele que deve apoiar mais a investigação, é o agente público inocente. Claro. Esse deve, se interessar mais ainda. Se falaram dele, ele deve botar carga para que seja investigado com a máxima veemência e com a máxima profundidade possível, né? Então a gente precisa ter calma. O traficante foi na comunidade, foi na delegacia e disse que dá 300 anos, que a outra facção, como é que ele vai saber isso, né? Que a outra facção dá de 300 a 15 mil reais. Quer dizer, ele não falou da facção, ele falou de outra facção. Ele pode saber? Pode, mas a gente tem que ter calma para investigar e não colocar o nome de policiais, né, que defendem a sociedade na lama, né? E eu falo isso, Isabelle, com muita tranquilidade, porque eu fui um dos responsáveis, junto com o Dr. Fábio Baruch, pela operação que prendeu 96 policiais militares justamente por se envolver com narcotraficantes. Em 2017, né? Exatamente. Olha só, ao vivo agora, Caio Alex, o corpo da mulher. Você viu isso, a mulher ontem, pelo amor de Deus? O corpo da senhora que foi morta a caminho do trabalho na madrugada chuvosa de ontem dentro do ônibus vai ser enterrado daqui a pouco. O Caio Alex tem as informações pra gente. Fala, Caio, é difícil até dar boa tarde, meu amigo.
É verdade, Isabelle. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, doutora Abin, e a todos. O corpo de Luzimar da Silva Oliveira está sendo velado na Capela C, aqui do cemitério do Murundu, que fica em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Parentes e amigos chegaram aqui, as pessoas estão muito emocionadas, sabe, Isabelle? Sentindo muito, querendo aí que justiça seja feita com relação a esse caso. Já que os dois bandidos, né, que entraram no ônibus com um simulacro de uma arma e também com uma faca para promover o assalto, conseguiram fugir. A Divisão de Homicídios da capital já está investigando o caso, analisa imagens de câmera de segurança que foram colhidas naquele local. Os dois policiais militares que estavam dentro do ônibus prestaram depoimento ontem na Divisão de Homicídios, falaram até o que aconteceu. E ontem, uma das vítimas que também foram baleadas naquela situação, foram dois homens, logo depois que ele foi liberado do Hospital Salgador Filho no Meia, ele acabou dizendo que só tinha visto os policiais militares atirando dentro do ônibus. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, o corpo da Luzimar vai ser enterrado aqui no cemitério. A gente, respeitando a um pedido de alguns familiares, permanecemos aqui na porta para não causar qualquer tipo de problema, tá, Isabelle? Mas é muita dor, muito sofrimento. Os dois netos e os filhos também estavam cobrando que essa mulher guerreira, uma mulher trabalhadora, saiu de casa antes de madrugada, tinha perdido o pai em janeiro desse ano e agora ela vítima da violência no Rio de Janeiro. É com você, Isabelle. E o doutor Marcos estava falando aqui enquanto passava, a investigação nesse caso é a câmera que todo ônibus tem, né, doutor Marcos? Os estojos que atingiram ela e principalmente as testemunhas, que estava muita gente dentro do ônibus. Exatamente, Isabelle. Testemunhas, né, oculares estavam dentro do ônibus, passageiros que estavam dentro do coletivo. As câmeras que tem em todo o ônibus, né, que filmam o interior do coletivo e também os estojos para saber se houve ali confronto ou não, né, Isabelle? Havia simulacro, né? Então fica difícil também, naquele momento, você discernir se é simulacro ou não, né? Pode estar numa legítima defesa putativa, enfim. É uma situação bastante delicada, uma situação que deve ser investigada, né, e vai ser investigada pela Delegacia de Homicídios da capital e vai se chegar a um determinado resultado que pode não agradar, né, Isabelle? Isso aí já estou fazendo uma projeção, caso, né, porque dentro das possibilidades pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer de se ter um resultado que não agrade muito as pessoas que foram vítimas dessa atrocidade, né, de perder um ente querido, né, Isabelle? Mas a gente precisa ter calma, parcimônia e ir tecnicamente para se chegar ao fim de uma investigação. Independentemente de onde partiu o tiro, eu acho que a partir daí tem que se prender essa quadrilha da região, porque o que a gente mais ouviu, Caio, mais você ouviu foi justamente esses vagabundos que entram de madrugada com um trabalhador que sai cedo de casa, que bota marmita embaixo do braço. E eu não me conformo, não estou falando que rico tem que ser assaltado na Zona Sul, mas não me conformo alguém que pega de madrugada, entra num ônibus, num coletivo para assaltar quem está saindo para o trabalho 4h30 da manhã, Caio. Isabelle, um outro detalhe chamou atenção, né? Eu te falava agora há pouco que essa pessoa que foi ferida, que saiu do hospital, disse que ele só viu os policiais atirando, só que também teve um detalhe passado pelo motorista que também tem que ser colocado. Tá? Esses dois policiais estavam dentro do coletivo, logo depois que o motorista abriu as portas, essas pessoas começaram a sair e eles só teriam reagido quando esses dois bandidos foram justamente para o local onde os policiais estavam com essa arma, aquilo que parecia ser uma arma e uma faca. E como você mesma disse ontem, e de uma forma muito bem colocada, os bandidos, quando descobrem que há um militar, seja policial, militar, civil ou um agente penitenciário dentro de um coletivo, por mais que ele esteja com uma arma de brincadeira, e nem sempre as pessoas sabem disso, assim que ele toma a arma dessa vítima, que poderia ser o policial, esse policial ou esses policiais poderiam ter sido executados dentro desse ônibus. Infelizmente é isso que acontece, né? Mas a Divisão de Homicídios está apurando, né? O pessoal da Polícia Militar também, do 9º Batalhão, fez uma varredura ontem e eles estão aí na caça para tentar localizar esses criminosos. E quem tiver informações, é muito importante, eu sei que você vai pedir isso também, Isabelle, mas é ligar para o Disque Denúncia ou para a delegacia mais próxima, porque esses criminosos tiraram a vida de uma mãe de família. Uma mulher guerreira que trabalhava muito para ajudar, levar o sustento para casa, para ajudar o marido dela e para ajudar os filhos. São netos perguntando cadê minha avó e filhos questionando por que esses bandidos fizeram isso com uma mulher inocente que só estava dentro da condução para ir para trabalhar e para trazer o dinheiro para dentro de casa.
É com você, minha irmã. Desculpe que eu vou falar agora e terminou dentro de um saco preto, numa imagem muito chocante pra gente. E eu vou além, Caio, você falou do meu comentário ontem. Quando eu fiz esse comentário, o Barça só levantou o dedo e fez e comentou o seguinte, Isabelle, tudo bem que o policial, ele até viu que é uma arma de brinquedo, vamos supor, mas muitas vezes, diante da reação, o cara rouba a arma até do policial, se ele está em minoria ali, e acaba efetuando os disparos no policial, até mesmo com a própria arma. Então, assim, é uma situação que nem a gente falou, vamos esperar a investigação, mas tem que se prender quadrilha que entra em ônibus para assaltar. E olha, aumentou em muito. Mês de abril foi com mais por 1.598 assaltos a ônibus. Sabe quantos assaltos por dia, doutor Marcos? 53 por dia, ou seja, você que está me assistindo agora dentro do ônibus, não estou querendo botar o terror, mas você pode ser uma vítima em potencial a qualquer momento. Meio de 36, foi preso um dos suspeitos de participar do assassinato de uma estudante em Nova Iguaçu, na Baixada. A polícia chegou até o acusado ao rastrear o celular da vítima, que foi vendido minutos após o crime. Veja. Moisés Amorim da Silva, de 18 anos, recebeu voz de prisão no momento em que fazia alistamento militar. O jovem é suspeito de envolvimento na morte da universitária Marcela de Souza Oliveira, de 26 anos. Em depoimento, Moisés acusou Nilton Pereira, de 43 anos, de ter sido o autor do disparo. O Nilton, segundo Moisés, foi realizar um roubo contra a vítima Marcela. A Marcela teria reagido ao roubo e ele teria efetuado um disparo que a vitimou. O Nilton pegou o corpo dela e jogou no rio, onde o corpo dela foi localizado, e o Nilton entregou o telefone para o Moisés realizar a venda. 40 minutos depois do crime, o celular de Marcela já estava à venda nas redes sociais. A polícia rastreou o aparelho e chegou até o comprador. Sem saber de nada, ele contou que havia pago R$200 pelo telefone e que o vendedor seria Moisés. A gente imagina que o Moisés tenha atuado no crime a partir já da morte da Marcela, auxiliando ao Nilton, a quem ele chama de tio, a dar sumiço no corpo. Marcela estava desaparecida desde o dia 27 de maio. O corpo da estudante foi encontrado no último sábado, perto do Rio Iguaçu, na Baixada Fluminense. Foi o pai dela quem fez o reconhecimento. Nilton Pereira ainda está foragido. O Disque Denúncia oferece R$1.000 de recompensa a quem tiver informações sobre o paradeiro dele. O Nilton já é uma pessoa que já é foragida da justiça, já se encontra evadido do sistema prisional desde 2014, possui responde a cerca de 3 homicídios, é uma pessoa extremamente fria, perigosa e contamos com a ajuda de todos para poder capturá-lo. Isso é a importância da investigação, né, doutor Marcos? Eu cheguei a questionar o doutor Marcos. Doutor Marcos, fala bem aqui, será que não foi um troço passional? Não sei o que ele falou, Beli, calma, né? Calma, é preciso ter calma, Isabelle. E não foi só você que pensou isso, não, né? Muita gente pensou. Né? A gente vai no automático, a reação de determinada pessoa leva a crer, calma, não é assim não, né? Cada pessoa reage de uma forma, a investigação está aí para isso. Por isso que não é fácil investigar. Sim. E não é rápido investigar, né, Isabelle? Principalmente nesse caso, houve até uma certa rapidez em razão das peculiaridades do caso. Você vê que não era nada muito elaborado, né? E a dedicação, rastro, né? E a dedicação do doutor Moisés e da sua equipe, né? Acabou que esse caso foi rapidamente solucionado, né? Mas é por isso que precisa ter calma, por isso que a investigação tem o seu tempo, né? E a gente não pode se afobar para não cometer nenhuma injustiça. Parabéns, doutor Moisés, porque é a quarta pessoa que já tem noção de que ele já tenha matado dessa forma. Olha só, o casal de adolescentes está desaparecido há quase uma semana. Eles saíram de Santo Antônio de Pádua e vieram para o Rio. A Patrícia Hadles conta pra gente. Rodou. Lorena de Souza Lima, de 16 anos, e Gabriel Meira Moreto, de 15, saíram de casa na última sexta-feira para ir à escola e não retornaram. Eles moram no interior, no município de Santo Antônio de Pádua. Segundo a família, o casal de adolescentes fugiu de casa. A família descobriu que Lorena e Gabriel vieram de táxi para o Rio. Eles pagaram R$600 a um taxista que deixou o casal na rodoviária. Esta é a última pista do paradeiro dos adolescentes. O que aconteceu a partir do momento em que eles chegaram aqui ainda é um mistério.
A família fez cartazes em busca de informações. A avó de Gabriel, que criou o menino, fez um vídeo de apelo. Volta para casa, meu filho. A vovó tá com muita saudade de você, meu filho. A vovó não aguenta mais, tá doendo muito. O tio de Gabriel largou tudo em Santo Antônio de Pádua e veio com o primo ao Rio na esperança de encontrar o casal. Na delegacia eles disseram que eles são adolescentes, fugiram, que eles não podem fazer nada. Aí eu perguntei da seguinte maneira: pô, mas ele só tem 15 anos, garoto, a menina só 16. Ah, mas eles foram por vontade própria, eles têm vontade própria. Eu disse, mas eles são de menor. O conselho não alega que quando é de menor a gente tem que ter responsabilidade total. Já são 6 dias. E eles, provavelmente, de certeza, eles estão perdidos aqui dentro do Rio de Janeiro, foram assaltados ou algo dessa natureza. Eles estão acuados em algum lugar. Desde o dia do sumiço, os celulares de Lorena e Gabriel estão desligados. Nas redes sociais, há muitas mensagens de trocas de amor entre os dois. O taxista já prestou depoimento e a rodoviária encaminhou as imagens das câmeras de segurança para a polícia. O tio está desesperado, não consegue comer nem dormir. Hoje, o desaparecimento completa 6 dias, mais de 140 horas sem notícias e com medo que o pior aconteça. Ele faz um apelo. Gabriel, tio tá aqui, velho. Pelo amor de Deus, cara. Tio tá morrendo, velho. Dá uma moral aí, quem tiver com o meu sobrinho aí, com a namoradinha dele, pô, entra em contato com a gente aí. Ajuda a gente. A gente tá aqui para poder fazer o que for necessário para poder levar as crianças para casa. Coitada, a família que sofre, né? A gente fez aqui, assim como a gente fez com o empresário na semana passada, o que a gente pode fazer é um apelo. Se alguém viu, né, doutor Marcos, a família fica muito angustiada. Muitas vezes nessa adolescência a gente não tem muita noção dos riscos, do perigo e tudo mais. Então, quem puder, qualquer informação, de alguma forma... Ontem o Barça falou que não existe essa história de 24 horas para registrar desaparecimento, né? Não existe. Mas no caso aí, Isabelle, é a vontade própria, né? Não foi um sumiço. Há uma diferenciação aí. Tem 15, 16 anos. Já sabe muito bem o que fazem, né, Isabelle? Aventura de adolescente, né? É o que mas parece. Que pode terminar mal, né? O desespero da família, né? Pode terminar mal a gente sair de casa e acontecer qualquer coisa, Isabelle. Independentemente deles terem saído de casa sem avisar aos pais, né? Não estou apoiando, né? Pelo contrário, né? Acho um absurdo, né? O que fizeram, principalmente com a senhora de idade, né? Uma inconsequência de adolescente. Mas, infelizmente, não é um desaparecimento, né? Colocar tudo nas costas da polícia também, né? Isso é uma coisa muito mais familiar, né? Um problema muito mais familiar do que um problema de polícia, Isabel. Então a gente faz, pelo amor de Deus, o apelo para quem viu, ou pelos jovens também, que muitas vezes estão aí achando que estão vivendo uma aventura, mas a vozinha está desesperada, né? O tio largou tudo, coitado, está desesperado, porque a angústia é muito grande. Então, por favor, 2253-1177, vai à delegacia mais próxima, procura o policial mais próximo, por favor, tá? 12h43, olha, a Polícia Civil prendeu um suspeito de ter esfaqueado a ex-companheiro e o namorado dela em Santa Cruz. Tá aí a imagem dele, o vagabundo já na delegacia. Nadilson Costa de Araújo, de 42 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Entre os dois, ele invadiu a casa onde estava a ex-esposa e o namorado e os ameaçou com uma faca. Os dois gritaram por socorro e Nadilson acabou esfaqueando os dois. As vítimas, Erasmo e Adriana, sofreram cortes no pescoço e no braço. O casal foi socorrido por vizinhos para o Hospital Pedro II, também em Santa Cruz. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles, mas assim, é o tipo de cara que a hora que a polícia começa a ver, tem o mesmo perfil que a gente fala, né, doutor Marcos? Não é um imbecil, né, Isabelle? Agora vai ser preso por dupla tentativa de homicídio, né? Um idiota, né, um imbecil que não consegue aceitar o fim de um relacionamento e faz uma atrocidade como essa, né, Isabelle? Com faca, né? Mas, infelizmente, né, não é excepcional esse comportamento, né? A gente volta a dizer, é um comportamento que vai muito além do criminal, né? Um comportamento social de uma sociedade que acaba coisificando a mulher e achando que é dono e tem a pessoa do sexo feminino como propriedade. Olha só, 12h44, você vai ver daqui a pouco as novidades no caso Neymar. Você vai saber tudo aqui. Tem entrevista exclusiva com a modelo que faz a denúncia e também o vídeo depois que foi divulgado, que vazou nas redes sociais, logo após a entrevista exclusiva dada para o SBT, para o Cabrini. Daqui a pouco a gente vai ver esse novo desenrolar de toda essa trama. Mas antes eu quero dar um recadinho para você.
Quando a gente fala de saúde, a gente logo pensa em longas filas de espera, falta de médicos e as péssimas condições de atendimento. A gente já viu isso aqui, não é mesmo? Mas com a Doutor Tudo, tudo é diferente. Na Doutor Tudo, você também tem à sua disposição médicos, dentistas e exames, tudo em um único lugar, com a melhor infraestrutura, tudo para o seu conforto. E você não precisa gastar muito, não, para ter tudo isso. Olha só que oportunidade. Na Doutor Tudo, você faz a sua avaliação odontológica, não tem custo, então aproveite agora. Você não tem mais desculpa para não ir ao dentista, por exemplo, hein? A Doutor Tudo respeita tanto os seus pacientes que, se você não for atendido em 25 minutos do seu horário agendado, você não paga a consulta, porque na Doutor Tudo, respeito é tudo. As unidades de Jacarepaguá, Madureira e Campo Grande já estão abertas e em breve você vai ter aí, ó, em Bangu também uma Doutor Tudo bem pertinho de você, tá? O telefone está na tela, ligue agora e agende a sua consulta. Vou te ajudar aqui, tá? 3174-4480. Doutor Tudo, aqui tudo é diferente. Vamos falar do caso Neymar? Eita, nós! Neymar tá fora da Copa América. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo no amistoso ontem contra o Catar. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra Neymar e a mulher que o acusa de estupro trocando tapas. Juliano Lima conta pra gente. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra Neymar entrando no quarto do hotel. Eles trocam carícias, mas de repente a jovem levanta e bate no jogador. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. As imagens foram gravadas pelo celular da modelo no quarto de hotel onde ela estava hospedada em Paris, no dia seguinte do suposto estupro. Os planos com a seleção brasileira. Sentimento dividido com uma semana daquelas. Nos últimos 5 anos, o Neymar teve altos e baixos com a seleção brasileira. Na Copa do Mundo em 2014 no Brasil, o ouro olímpico em 2016 aqui no Maracanã e a eliminação na Copa da Rússia no ano passado. Vem aí a oportunidade de aproximar o torcedor com a amarelinha. A lesão no tornozelo direito aumentou a distância do craque com uma final de Copa América. Neymar foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para esclarecer a publicação das mensagens compartilhadas com a modelo em sua rede social após a denúncia. O depoimento está marcado para amanhã. Olha só, e você vai ver agora, é exclusivo, o jornalista Roberto Cabrini entrevistou a modelo que acusa Neymar de estupro. Você vai ver alguns trechos do relato de Nájila Trindade Mendes de Souza, que passou a ser... Gente, eu não estou enxergando nada, não sei porque fui sentada aqui. Ela passou a ser representada pelo advogado Danilo Garcia de Andrade. Veja a reportagem. Rodou. Vamos começar com 2 perguntas essenciais. Você foi, de fato, vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Você reafirma que foi vítima de estupro? Fui. Mas por que então seu primeiro advogado diz que você relatou a ele ter sido vítima de uma agressão, não de um estupro? Primeiro que ele não estava acreditando totalmente em mim. E eu senti preconceito da parte dele. Porque ele disse pra mim que... você vai ter que cortar a unha, a gente vai ter que levar isso pra frente, mas você... Então, o que deu a entender que você foi estuprada, você não foi estuprada, você deu porque você quis, você fez porque você quis... Então eu não vou eu vou isentar essa parte, eu não vou colocar essa parte. Eu vou falar agressão porque eu tenho as provas. Você me mostrou as provas da agressão, que foram as fotografias. E eu acho que ele só acreditou em mim porque ele viu a foto que o próprio Neymar mandou para mim. Minha foto machucada. Como é que você conheceu o Neymar, Nájila? Através de uma rede social. Você tinha ciência de que uma relação sexual poderia acontecer? Sim, o meu intuito era esse. Era o seu intuito? O meu intuito era ter uma relação sexual com ele. Desde quando você passou a pensar dessa forma? Quando eu comecei a falar com ele. Em que situação você viajou para Paris para encontrar o Neymar? Não entendi. Quem é que pagou a passagem? Ele. Ele pagou. E as suas despesas, quem pagou? Ele, do hotel. Isso ficou claro desde o início?
Não, a gente conversou, eu conversei com ele como uma pessoa comum. Era um intuito sexual, era um desejo meu. Acho que ficou até claro para ele isso. E ele perguntou quando eu poderia ir e eu disse, no momento eu não posso, questões financeiras, eu não podia ir. E também questão da minha agenda, do meu trabalho, enfim. E daí ele me sugeriu, tá, mas eu posso resolver isso. E aí eu fui com a passagem. Você levou dinheiro seu também? Levei. Quando você chega a Paris, o que acontece? Eu vou pro hotel, ele me manda mensagem falando que ia para uma festa e que ia passar lá antes para me dar um beijo, para me cumprimentar antes de ir nessa festa. E a partir disso, o que acontece? Eu tinha um desejo de ficar com o Neymar. E quando eu chego lá, tava tudo bem, tava tudo legal as mensagens. Uhul, eu ia conseguir, entendeu? Só que quando eu cheguei lá, ele estava agressivo, totalmente diferente daquele cara que eu conheci nas mensagens. Até aí, tudo bem. Como eu tinha muita vontade de ficar com ele, falei, ok, vou tentar manejar aqui. E a gente começou a trocar carícias, começou a ficar, a se beijar. E daí ele me despiu. Então foi tudo consensual? Foi. Até aí tudo bem. Sim. Só que depois ele começou a me bater. E eu falei assim, nos primeiros, ok, tava tudo certo. Só que depois começou a me machucar muito. E eu falei, para. Você falou isso de forma clara? Falei, para, está doendo. E ele falou, desculpa, linda. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso. Porque não podemos. Qual foi a resposta dele? Ele não respondeu nada. E a gente continuou. E ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente. E depois eu girei. Foi tudo muito rápido, questão de segundos, e me retirei. Foi isso que aconteceu. Você está totalmente convencida que conseguiu mostrar a ele que você não queria, não desejava mais a relação sexual? Eu falei, para. Ele te obrigou a manter relação sexual? A partir do momento que ele me segurou violentamente me batendo, ele estava me obrigando a ficar ali naquele lugar. Sem uso de preservativo? Sem uso de preservativo. Foi assim que aconteceu a relação sexual? Foi assim que aconteceu. Você tinha expectativa de receber uma compensação financeira? Não. Eu quero justiça. Ele me fez muito mal e eu estou muito traumatizada até hoje por isso. O que você espera exatamente desse caso? Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Você tem consciência do que isso pode representar para o Neymar, Nádia? Eu tenho consciência do que o que aconteceu representa para mim. Uma questão de honra, entendeu? Ele não precisava ter feito aquilo comigo. É verdade que você deve R$4.000 ao colégio onde você estudava, à faculdade? Uhum, é verdade. As pessoas têm usado essas informações para alegar que você queria resolver a sua situação financeira. Você tem consciência disso, né? Tem. Eu fiquei sabendo, mas olha... Como é que você reage a isso? Eu acho que teria uma forma mais fácil, mais rápida do que todo esse auê, todo esse escândalo. Eu acho que eu não preciso disso. E até o Neymar para poder conseguir dinheiro. Tem muitos trabalhos, muitas coisas para fazer. Eu não ia me expor dessa forma. Não tem lógica, não tem sentido. Para arrancar dinheiro do Neymar. Desculpa, não preciso disso. Olha só, uma coisa, muita gente ouvia, doutor Marcos, assim, vi a entrevista, Neymar é culpado, viu o vídeo no quarto, a menina fez uma denúncia caluniosa. Eu acho que tudo é horroroso. Se for comprovado que Neymar cometeu estupro, é horrível, porque é um ídolo nacional, uma carreira brilhante, um menino que lutou para estar onde está. Se ela acusou algo que não é verdade, também é horrível. Não tem nada diferente nessa história. Mas a gente não estava dentro do quarto para saber. Então, vi uma parte disso, vi uma parte daquilo, acredito na menina, acredito... Está todo mundo errado nessa história. A gente
não estava lá, a gente não sabe o que aconteceu e quem tem que fazer isso é a justiça, que tem que saber quem está falando a verdade. Porque alguém está falando a verdade e alguém está mentindo nessa história. E as duas formas são criminosas. É isso que a gente tem que ver. A polícia, com as provas que começam a aparecer, doutor Marcos, consegue de alguma forma saber exatamente o que aconteceu dentro desse quarto? Isabelle, essa é a função da investigação, né, Isabelle? O que a gente vem falando aqui desde segunda-feira parece que está se concretizando, parece que está se mostrando, vindo à tona tudo que a gente vinha comentando, né? Isabelle, eu vi a entrevista ontem, a espetacular entrevista do Cabrini ontem, né? Um furo de reportagem espetacular e maravilhoso. E logo depois tive acesso às imagens, né? Pelo que eu pude ver, a narrativa dela não vai ao encontro do que está na imagem. Desse vídeo, né? Do vídeo, né? Daquele vídeo. E a polícia leva em consideração a isso? Principalmente a reação do Neymar, Isabelle. Neymar é um garoto. Ele toma uma frita na cara, né? Ela sobe em cima dele, dá-lhe uma frita na cara dele, ele fala, não, assim eu não quero brincar. Ele fala assim, é um menino, né? É um menino de 26 anos que pode ser 27, né? O que eu digo que 27, né? Mas a 27 mulher dá uma já me sustentava anos sozinha. A mulher dá uma espalmada na mão do cidadão, estalada, pau! Né? E ele fala, não, assim eu não gosto, assim eu não quero. Ô, Neymarzinho, menino Ney, fiquei com pena de você, irmão, tô falando a verdade. Menino Ney, fiquei com pena de você. E sei que vocês assistiram o SBT Rio, porque fizeram tudo que a gente falou, né? Foi lá, ó, vazou uma imagem, vazou um vídeo. Isso tudo para jogar essa guerra de informação que a gente fala. Mas Isabelle, mas é o que ele tem contra ela, é o que ele tem a seu favor. Ele tem que usar, né? Foi lá no gestor de crise em São Paulo e falou, ó, faz isso aqui, aí soltaram um vídeo de 1 minuto, que mostra que não é bem assim, que a reação dela foi muito mais... Que o vídeo tem 7 minutos, né, tem gente? 7, né? Soltaram primeiro de 1, né? Mostra que a reação dela é muito mais feroz do que a dele. Né? Você vê, Isabelle, que no primeiro momento, se você é uma pessoa estuprada, uma mulher estuprada, no primeiro momento, a primeira coisa que você faz quando confronta alguém, você me estuprou ontem, ela não fala. Ela agride reiteradamente e fala, não, você me deixou sozinha e você me bateu ontem. Né? E você vê que a batida dele não é lesão de defesa, não é batida no rosto, é batida na bunda. Foi o que disse aqui, Isabelle. Há práticas e práticas de sexo. E aí tem gente que faz aquele papai e mamãe, tem gente que gosta do negócio mais evoluído, né? E aí cabe cada um dentro de 4 paredes. Aí é cada um que deve ver seus limites dentro de quatro paredes, Isabelle. Tem gente que gosta de tapa, tem gente que gosta de bico, né? Tem gente que gosta de um monte de coisa. Né? E cada um é cada um, né, Isabelle? 12h57, a assessora especial, daqui a pouco, ó, só quero falar assim, em relação a esse caso, né, ao Neymar. A gente vai aguardar e a entrevista completa você tem no Fofocalizando a partir das 3 horas da tarde, também no YouTube do SBT Rio, a gente vai disponibilizar para vocês a entrevista completa, como disse o Dr. Marcos, esse furaço do nosso colega Roberto Cabrini, conseguindo essa entrevista exclusiva. A assessora especial do governo do Rio é acusada de agredir a amante do marido em shopping da Zona Norte. O pivô da briga é o policial civil Flávio Paca, ex-consultor de segurança do governo Witzel, preso acusado de extorsão. Veja. Carla Magalhães está internada no Hospital Pan-Americano, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ela permanece na unidade, segundo a equipe médica, porque sofreu um princípio de infarto. A mulher teria sido espancada na loja dela, no Tijuca Off Shopping, por uma assessora especial da Casa Civil do governador do Rio, Wilson Witzel. Segundo a polícia, Kátia Meirelles Castelo Branco foi até a loja de Carla tirar satisfações porque descobriu que o marido dela, o policial civil Flávio Paca, ex-consultor de segurança do governador Witzel, tinha um caso com a dona da loja há 20 anos. Ela ficou com raiva porque ela viu várias mensagens entre mim e ele, né, o Flávio, né, e aí começou a me agredir. Eu tenho várias coisas no meu celular, de tudo que ela me mandou, me agredindo. Ferida, Carla Magalhães foi até a 19ª DP da Tijuca para fazer um registro de ocorrência de agressão, lesão corporal. Mas, como passou mal, teve de ser levada ao hospital às pressas. E ela está aqui agora sendo submetida a um procedimento médico, suspeita de princípio de infarto. Nós estamos todo documentado com essa agressão covarde. E vamos pedir as câmeras de circuito também do shopping e vamos entregar à autoridade policial. O hospital ainda não divulgou quando Carla Magalhães vai ser liberada. O estado de saúde dela é estável.
Assim que deixar a unidade, ela vai ser levada pelo advogado até a delegacia da Tijuca para prestar depoimento e também fazer o registro do que aconteceu. Vamos representá-la criminalmente, vamos pedir uma sindicância ao governo também, que nós entendemos que uma representante do governo estadual não pode ter essa postura com nenhum cidadão na rua. Vale lembrar que o pivô da briga entre as mulheres é o policial civil Flávio Paca. Ele foi consultor de segurança pública de Wilson Witzel, mas, segundo a polícia, ele está preso desde fevereiro deste ano. Paca foi detido em uma operação contra policiais suspeitos de extorsão. A polícia disse ainda na época que a investigação mostrava que agentes da Polícia Civil exigiram R$10 mil para liberar o dono de uma oficina mecânica. O empresário foi vítima de extorsão. Em nota, o governo do estado informou que não vai se pronunciar sobre o caso por ser uma questão pessoal da servidora, tá? O ex-secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, prestou depoimento à Polícia Civil no inquérito que apura a comercialização de armas defeituosas e produtos para as polícias militar e civil. Veja. O depoimento durou cerca de 3 horas na delegacia fazendária. Beltrame não deixou de responder aos questionamentos feitos pela polícia sobre uma investigação que apura a compra de mais de 1.000 armamentos pelo Estado na época em que ele participava da administração estadual. O ex-secretário negou que tenha ordenado a compra das 1.500 pistolas e carabinas num valor de aproximadamente R$6 milhões que estavam com defeito. Beltrame ainda disse que o processo de licitação foi feito dentro da lei, mesmo não tendo sido ele o responsável direto pela aquisição. As carabinas seriam usadas pela Polícia Militar e as pistolas seriam destinadas à Polícia Civil. Ao sair da delegacia, Beltrame preferiu não falar com a imprensa. Segundo a polícia, as investigações estão no início e ainda não se apura o crime de fraudes na licitação do armamento. Além de Beltrame, outros gestores da segurança pública e representantes da Taurus, empresa fornecedora das armas, serão chamados para prestar depoimento. Reta final da comissão que analisa o pedido de impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Ele decidiu não depor ontem o relatório final, que vai indicar a possibilidade da cassação do mandato ou do arquivamento da denúncia. Deve ficar pronta em 15 dias. Pauline Almeida. A sessão estava marcada para receber o prefeito Marcelo Crivella, mas ele decidiu não comparecer para depoimento. Como a informação sobre a ausência só chegou na véspera, os vereadores decidiram fazer assim mesmo a reunião, que durou cerca de 10 minutos. Em respeito até aos vereadores que vieram à casa para poder participar da audiência, nós decidimos abrir a sessão, né, e ler o que a defesa do prefeito apresentou para a comissão. O acervo probatório constituído a partir das declarações prestadas mostra-se satisfatório à elucidação dos atos da administração, não havendo, portanto, nada a ser acrescentado. O presidente da comissão processante, o vereador William Coelho, informou que o prefeito vai ter 5 dias para entregar suas considerações finais. Depois, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho ganhará 10 dias para produzir o relatório final. O que pode se esperar do relatório é imparcialidade, é focado no que nós ouvimos das testemunhas, né, de acusação, de defesa e das provas documentais também. A comissão processante analisa uma denúncia de improbidade administrativa contra o prefeito Marcelo Crivella. Ele é acusado de renovar sem licitação a concessão de 2 empresas para exploração de publicidade em 34 locais públicos. Na reta final da investigação dos vereadores, o advogado do prefeito acredita que as testemunhas provam sua inocência. Eu acho que comprovam que não houve nenhum ato ilícito da gestão, da administração pública. A celebração dos contratos observam princípios constitucionais. Uma das testemunhas de defesa do prefeito foi Dalila de Brito Ferreira, que nesta quarta-feira foi promovida, segundo publicação no Diário Oficial do município. A fiscal ganhou um cargo na comissão de coordenadores no setor de licenciamento e fiscalização da Secretaria de Fazenda.
Questionados sobre a promoção, os vereadores minimizaram o fato. Acho que isso não impacta em nada nos trabalhos da comissão. O prefeito ele tem liberdade para nomear e exonerar quem ele quiser. É curioso, claro, mas assim, o depoimento da Dalila nem foi um depoimento central, não foi um depoimento importante, relevante assim, para o relatório que vai mudar nada, sinceramente não vai mudar nada no relatório. A prefeitura informou que a servidora Dalila Brito foi promovida porque tem 26 anos de carreira com larga experiência e que a decisão de promovê-la havia sido tomada antes mesmo do depoimento como testemunha de defesa de Marcelo Crivella. Olha só, para quem viveu em 1994, para quem viveu o futebol, para quem gosta de futebol como eu e Dr. Marcos Amin, a gente tá até emocionado, né, doutor? Como vascaíno, então. Nossa! Fernandinha Maia tem uma visita. Rapaz, isso que eu acho que é uma visita qualificadíssima, Fernanda Maia. Minha amiga, que loucura! Olha quem está aqui hoje no SBT Sport Rio, vocês não podem perder. Daqui a pouco, coladinho na Isabelle, abre a tela, vai! Abre a tela, a tela aqui, ó, a nossa aqui, ó. Ah! Bebeto está aqui com a gente hoje. Nós vamos comentar o jogo da seleção brasileira de ontem, né? E a gente vai saber dele o que ele achou dessa seleção brasileira agora, que vai encarar uma Copa América sem o Neymar. O Bebeto vai falar tudo sobre tática, técnica e os tchá-tchá-tchá. A gente comenta, né, meninos? Olha aqui, ó. Ó, que maravilha, Isabelle Benito. Eu super autêntica. Eu falei pro doutor Marcos, eu vou pedir, sabe o quê? Eu vou pedir um bumerangue. Eu me lembro muito bem, com 14 anos, chorar de ver o Bebeto fazer assim. Esses dias eu vi o tamanho que tá o filho dele e eu me dei conta o tanto que eu... Aí eu falei, que é isso? Mas não é um bebê, gente? A gente vai pro rápido intervalo, não sai daí que a gente volta. Já. A gente fica por aqui. Rapaz, beijo pra quem? Dr. Marcos Amin. Um beijo, um abraço muito carinhoso ao Gilson. Obrigado, Gilson, pelo carinho dispensado, né? Muito obrigado por esse carinho que você tem Gilson por mim. Ricardo. Gilson Ricardo, Ele nosso te amigo adora. Gilson Ricardo. Muito obrigado de verdade. Canhota de ouro, garotinho. Grande abraço, saudade de vocês. E manifestar a minha emoção de estar aqui no mesmo estúdio. Vou emprestar o microfone para o meu ídolo, né? O meu ídolo de adolescente, Bebeto, que já fez tanto a torcida do Vasco feliz. E, Fernanda, se me permite, eu queria que ele me esclarecesse um bastidor que eu conheço desde pequeno como vascaíno. Naquela época de transição do Flamengo para o Vasco, disseram que o dirigente do Flamengo falou que quitandeiro não comprava o Bebeto, que era muito caro para os quitandeiros, e parece que o dirigente do Vasco meteu a mão no cheque e assinou na hora, e o Bebeto foi pro Vascão para dar tanta alegria pra gente, aqueles golaços dele, quero que ele esclareça esse bastidor. Ele é polêmico, Bebeto, sensacional. Eu quero falar uma coisa aqui do fundo do coração, que a gente está de verdade emocionada, né? Verdade. Porque todos os títulos de Copa, às vezes a pessoa não viveu em 94 isso, é emocionante, é muito bacana, a gente sempre ouviu o Gerson contando, mas para nossa geração, o Tetra, 1994, olha, desculpa, meu irmão, é a mesma coisa de ver o Senna correr, é uma coisa que só a gente vai saber. É Tetra! Fernandinha Maia!